O Trilhas da Democracia de hoje debate a convivência com o semiárido. Os nossos convidados são Alexandre Pires, coordenador do Centro Sabiá de Agroecologia e da Articulação Semiárido Brasileiro, e a professora de Sociologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco e vice-presidente da Associação Brasileira de Agroecologia, Laitícia Jalil. Alexandre, você afirmou recentemente numa entrevista ao Brasil de Fato as dificuldades encontradas para se dialogar com o governo Jair Bolsonaro e que dessa dificuldade surgiu a iniciativa da criação de um diálogo, de uma ponte de diálogo permanente com o Poder Legislativo, e isso acabou gerando a frente parlamentar em defesa do semiárido. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse percurso, né, de quando se percebeu a interdição do diálogo e essa iniciativa dessa abertura junto ao Poder Legislativo. Então, Marco, na verdade a gente faz a seguinte leitura. A ASA existe há 20 anos e de 99 até 2019, nós passamos aí por alguns governos. Iniciou lá no governo Fernando Henrique, quando o ministro do Meio Ambiente era o Sarney Filho, e naquele momento a gente já teve uma abertura de diálogo com o governo, que acolheu a ideia e o projeto 1 milhão de cisternas no semiárido. Embora tenha financiado somente 500 tecnologias como algo experimental, mas houve o diálogo, houve a abertura para construir, para conversar. Nos governos do Partido dos Trabalhadores, de 2003 até 2016, os dois de Lula, um de Dilma e uma parte do governo de Dilma, nós fizemos, através do CONSEA, que era o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, que também foi extinto em janeiro de 2019, o CONSEA era o espaço que a gente chamou ou arena, que a gente chamava de diálogo entre o Estado e a sociedade sobre o tema da segurança alimentar. E a água foi adotada a partir de 2003, no discurso do próprio presidente Lula, quando toma posse em algum momento, como um tema central para a região semiárida do Brasil e, sobretudo, para entender a água como alimento fundamental para a segurança alimentar da população dessa região semiárida. E, ao longo desse período, de 2003 até 2016, nós conseguimos, com muito diálogo, com muita discussão, com muitos embates políticos com esses governos do Partido dos Trabalhadores, em função de um conjunto de ideias que muitas vezes era necessário a gente desconstruir e reconstruir, seja da parte do governo, da parte da própria sociedade, mas havia um espaço de diálogo onde a gente conseguia construir iniciativas interessantes, como foi o programa 1 milhão de cisternas, o programa Água para a Produção de Alimentos, que é o programa P1+2 da ASA, o programa Cisterna nas Escolas e o programa Sementes do Semiárido. O fato é que quando esse novo governo assume em janeiro de 2019, a gente ficou aguardando algum tipo de sinalização do que é que esse governo tinha para o semiárido brasileiro. E as únicas iniciativas que esse governo apontava era falar sobre dessalinização das águas subterrâneas, e isso é uma questão da natureza dos nossos solos. E do nióbio. Bom, agora tem o nióbio. Mas olhando para o semiárido tem um pouco dessa ideia de pensar em dessalinização. A gente sabe que a dessalinização é uma estratégia importante, existem tecnologias desenvolvidas no Brasil por empresas públicas, como a Embrapa, por exemplo. Não é necessário recorrer à tecnologia de Israel. Não é. Pode até fazer um intercâmbio de tecnologias para aperfeiçoar iniciativas, mas a gente, por investimento público, inclusive, a gente teve várias iniciativas que são experimentadas já aqui no Brasil, com sucesso. Então, a ausência de uma sinalização do governo e a ausência também de buscar um diálogo conosco da ASA, sendo reconhecida como uma rede que atua no semiárido com um conjunto de execução de políticas públicas para atendimento à população do semiárido, uma organização e uma série de iniciativas reconhecidas internacionalmente. Em 2017, a ASA, o programa 1 milhão de cisternas recebeu um prêmio da ONU como política para o futuro, né? Então, a gente esperava que o governo tivesse algum tipo de sinalização vamos chamar o povo da ASA, do semiárido, para conversar. No entanto, as sinalizações, de um modo geral, foram muito negativas, né? De que
inclusive, em algum momento, sinalizações que afirmam publicamente não querer dialogar com ativistas sociais. E o que nós fazemos é uma ação política, pública, mas também é de ativismo em defesa do direito da população do semiárido ter água. E, recentemente, aí isso é algo da semana passada para cá, nós recebemos, de toda forma, a ASA fez um movimento de pedir uma audiência com o governo, né, com o Ministério da Cidadania, e recentemente nós tivemos a notícia do governo recusando nos receber, pelo menos do ponto de vista do ministro. E está indicando que nós possamos conversar com alguns secretários do Ministério para pensar um pouco algumas possibilidades de relação com o governo. Isso tudo foi levando para a gente também um sentido de, bom, se o que a gente viveu nos últimos 20 anos de possibilidades e entradas com o governo, de reconhecimento do nosso papel como uma rede da sociedade civil que quer participar do processo de decisão, do desenvolvimento dessa nossa região, se não há um espaço para isso, nós caminhamos por uma perspectiva que é a Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido. Talvez a gente nunca tenha tido ao longo desse tempo da ASA, cujo coordenador é o deputado federal Carlos Veras, do PT daqui de Pernambuco. Então, talvez a gente nunca tenha tido, né, ao longo desse tempo da ASA, uma estratégia tão bem definida de diálogo com o parlamento como nós estamos tendo agora. E talvez ela seja também um ponto de aprendizado para nós, de que mesmo dialogando com os governos, é importante a gente construir esses mecanismos de diálogo com o parlamento. A Frente Parlamentar foi lançada em março de 2019, lá em Brasília, com a adesão de mais de 240 parlamentares de partidos diversos. Seja... Foram 20 são 20 deputados de Pernambuco na frente, que assinaram a frente, que foram signatários da frente. Então, mas, ao todo, né, nós temos aí mais de 240 deputados dos partidos de esquerda, de centro ou de direita e extrema-direita. Então, tem parlamentares, inclusive do PSL, que também assinaram favoráveis à criação da Frente Parlamentar. E esse espaço tem sido um espaço onde a gente acredita que será, e já há 15 dias atrás tivemos algumas reuniões em Brasília, então, buscando construir com o grupo de parlamentares que coordenam a frente, o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, é o presidente, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, é o vice-presidente, e o Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, é um tipo de secretário executivo da frente. Então, nós tivemos uma reunião com eles exatamente para pensar as estratégias do qual é o papel dessa frente nesse contexto, e estamos aí montando uma agenda de atividades para esse espaço. Entendemos que esse é um espaço de diálogo mais direto também com o parlamento, para sensibilizar o parlamento brasileiro sobre essa agenda do semiárido. Nós ainda temos uma demanda de mais de 350 mil famílias no semiárido que não têm água para beber. E isso eu fico sempre perguntando assim para as pessoas, imagina o que é tu amanhecer o dia e não ter água para beber. Nós voltaremos a falar sobre isso. Letícia, Alexandre fez um histórico dessa experiência da ASA, e eu queria que você falasse um pouco, historiasse um pouco também o papel da academia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no assessoramento, no desenvolvimento de pesquisas que contribuíssem de alguma maneira a essa necessidade de se refletir sobre o acesso à água, acesso às sementes, acesso à alimentação, etc. Inclusive falando um pouco da pesquisa que você também faz parte. Então, Marcos, primeiro dizer que a universidade ela tem um papel fundamental na construção do conhecimento, né? Mas ela não é a única que constrói conhecimento. Então, eu venho dessa universidade em que a gente acredita, em que a gente constrói junto. Então, o Centro Sabiá, a ASA,
as organizações que compõem a Articulação Nacional de Agroecologia, enfim, né? É um conjunto de sujeitos em que a gente vem construindo esses olhares, novos enfoques, né? Novas perspectivas, inclusive teóricas, epistêmicas, né? Por exemplo, ele fala essa mudança, né? De olhar o semiárido, perceber a ideia de convivência com a seca, de não combater a seca. Isso é uma construção política, né? Social, e que isso entra na academia, às vezes depois até do debate na sociedade civil, né, dos movimentos sociais. Então é necessário que a gente esteja caminhando juntos, né, assim, que a gente esteja construindo e refletindo, né, nesse processo. Então é óbvio que a universidade também tem um papel de chancelar, né, de legitimar isso. E essa mesma universidade também vem construindo estudos voltados para o agronegócio, enfim, né, para a produção da cana. É plural, a gente, né? Sabe, é um espaço plural. E também um espaço de disputa, mas a gente também entende que, bom, a gente existe, a gente está lá e a gente está ali, né? E é nesse sentido que a gente vem fazendo, por exemplo, várias pesquisas mostrando a importância das tecnologias sociais como, primeiramente, né, a água P1MC, o programa 1 Milhão de Cisterna, que foi aquela primeira água que chega nas famílias e que muda radicalmente as relações de poder no semiárido, né? E aí, quando a gente está falando de relações de poder, a gente também está falando dos sujeitos diversos que estão ali no semiárido, e aí a gente sabe que as mulheres, historicamente, foi dado a elas esse trabalho de ir buscar água, né? Então, assim, você tem relatos do abastecimento, do cuidado com a família, então relatos de mulheres que caminhavam 7 quilômetros, 9 quilômetros, né, para buscar água, enfim. Então, quando você muda também essa lógica, né, do acesso à água como um direito fundamental e aí a gente começa a dizer, bom, mas também não é só ter o acesso à água, existe aí um conjunto de outras relações que estão postas que a gente também precisa problematizar, né? E aí eu acho que é fundamental quando a gente consegue olhar a política pública e consegue olhar, por exemplo, o acesso a uma tecnologia, entendendo que mesmo dentro dessa família você tem relações de opressão, né? Então, a gente consegue aprofundar esse debate quando a gente está junto, né? E aí eu acho que o movimento de mulheres, né, e a academia, enfim, a necessidade de pesquisa, de aprofundar isso, traz para a gente a necessidade de entender que é fundamental que a gente pense a tecnologia também como algo que pode vir a enfrentar e a mudar essas relações que estão postas, né? Não só no nível macro do Estado, então, por isso que eu acho que uma das primeiras ações do governo, né, Bolsonaro, foi desmantelar esse arranjo que a gente conquistou durante 20 anos, né? Porque é um tecido social que foi construído de você ter, de fato, uma noção de direito, né? De que você tem direito, quer dizer, há muito pouco tempo atrás, a gente está falando de 20 anos, 30 anos, as pessoas sequer entendiam que elas tinham direito à água, né? Elas estavam submetidas à lógica do coronel, elas estavam submetidas à lógica do prefeito que ia doar, né? Então, elas começam a ter uma noção de direito, essa noção de direito te passa a te dar uma fala, né, qualificada, porque também junto com a tecnologia tem um processo de formação, tem um processo de tomada, né, de decisão, a própria ideia de você não recebe, eu acho que isso que a sociedade tem que ter claro também, você não recebe uma cisterna, né, você participa de um processo. Então, a gente conseguiu também interferir nesse processo de como que as mulheres participam, né, como que a juventude participa. Então, acho que vai se desdobrando num conjunto de outras questões que, por exemplo, esse governo faz questão de aniquilar, porque ele não quer participação, ele não quer questionamento. A população do semiárido tem noção de que existe uma privatização não apenas das terras, mas também das águas? Eu acho de que existe sim. uma concentração de terra, mas para além disso existe também todo um esforço de tornar a água um bem privado. Um recurso, né, privado, enfim, eu acho que você, assim, primeiro falar a população é muito genérico, né, assim, a gente tem um conjunto de sujeitos, por exemplo, se a gente for pensar desde a pesquisa que
que você perguntou, né? Mas, por exemplo, tem um conjunto de mulheres que estão em associações, que estão em sindicatos, mas você também tem um conjunto, né, da população que não participa de processos sociais, que não participa de sindicato, que não participa de associação. Então, essas pessoas que estão no processo de organização política, né, como a Alexandre falou que o Bolsonaro fala, né, do ativismo, todo mundo tem que ser ativista, né? Ela sim tem noção e a gente tem lutado, né? Antes disso, por exemplo, a gente em Petrolina, né, fez um ato maravilhoso em defesa das cisternas, né, da política, enfim, colocamos muitas pessoas na rua, as pessoas que recebem, a família que recebe a cisterna, ela consegue ter uma noção clara do que é isso que a Alexandre fala. A gente aqui não consegue nem imaginar o que é não ter água. E essa família, quando passa a ter água, ela passa a ter noção do direito que lhe foi tomado historicamente, né? Então, eu acho que isso também está num campo hoje, Marco, de muita mudança. Hoje o semiárido, tem várias universidades no semiárido, né? Porque junto com esses 20 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, você tem chegada de institutos federais, chegadas de universidades. Isso muda. Eu fui professora em Serra Talhada durante 5 anos. Você vê claramente uma mudança de um tecido social que antes você não tinha. Então, é lógico que essa consciência construída vai se fortalecendo, né? Você tem, por exemplo, filhos de agricultores que antes para estudar tinham que vir para Recife. Hoje não. Hoje você tem Salgueiro, você tem Serra Talhada. Né? Ou não estudava, né? Então, assim, tem uma mudança nesse semiárido que a gente também precisa mudar o foco, né? Esse semiárido de hoje, da ASA, das universidades, da ação de política pública, não é um semiárido que a ASA começou há 20 anos atrás. Alexandre, eu gostaria que agora você fizesse uma articulação entre as lutas por água, por semente, acesso à água, acesso a sementes, né? Com o desenvolvimento do projeto da agroecologia nessas mesmas regiões que são alvo da luta, das lutas da ASA. Tá. Então, tem um elemento que é muito interessante dentro do movimento agroecológico, que a gente faz parte, e a ASA é uma rede que faz parte de uma outra rede, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. E a Articulação Nacional de Agroecologia é uma rede que congrega várias redes regionalizadas, né? Dentro da ação da ASA, essa perspectiva da convivência com o semiárido, que é o que a gente foi cunhando ao longo desses 20 anos, do ponto de vista conceitual, de práticas, de métodos de trabalho com as famílias agricultoras, essa perspectiva da agroecologia, ela sempre esteve embrenhada nos conceitos da convivência com o semiárido. Então, tem alguns pesquisadores que ainda dizem assim, falar de agroecologia no semiárido é falar de convivência com o semiárido, né? E aí, o que é, então, que é a agroecologia? A agroecologia, talvez para as pessoas poderem entender do que é que nós estamos falando de uma perspectiva que ela é política e ela é uma prática cotidiana de pensar a vida das pessoas, de pensar a forma de produção, a forma de consumo, das relações sociais, das relações de poder, que a Letícia falava no bloco anterior sobre das relações de poder quando a água está envolvida, quando as decisões da casa estão envolvidas. É a valorização da cultura local, é a valorização dos saberes ancestrais, é pensar numa economia que ela seja menos voltada para a perspectiva capitalista e mais voltada para a perspectiva da comunhão, ou seja, todos precisam ganhar, todos precisam seguir juntos, crescerem juntos. Então, esse entendimento da agroecologia, ele foi fundamental para, inclusive, quando a ASA, em 2008, construiu o programa P1+2, que é o programa Uma Terra e Duas Águas, a gente pudesse incluir dentro das atividades de formação e capacitação das famílias agricultoras uma série de iniciativas e de conteúdos que ajudam as famílias a incorporarem essas práticas de cultivos mais sustentáveis, reconhecendo e valorizando as potencialidades locais da caatinga, que é o nosso bioma, o semiárido principalmente, tem uma região ali na Bahia que tem cerrado, mas a caatinga é principalmente formada pelo bioma, aliás, o semiárido é principalmente formado pelo bioma caatinga.
Então, essa perspectiva da agroecologia, ela sempre esteve presente na ação da ASA. Em um debate que eu tive em 2016 com uma pessoa do governo alemão, por uma ocasião de uma atividade que eu fui participar na Alemanha, ela me perguntava como é que a cisterna e a ação da ASA contribui com essa questão climática, de diminuição dos efeitos climáticos, que é algo que nós estamos vivendo aí, e todo mundo está sentindo isso. A mudança no regime de chuvas e a temperatura e tudo. E eu colocava para ela o seguinte, a tecnologia, a cisterna, ela é uma porta de entrada para que quando nós, assessores, chegamos numa família, numa comunidade, a gente possa trabalhar uma série de outras dimensões que envolvem a vida daquelas famílias. E aí Letícia se referia de forma muito interessante sobre essa relação de poder entre dos homens e das mulheres, e eu queria agregar outras perspectivas. Por exemplo, as famílias começam através dos intercâmbios de conhecimentos, ou seja, as famílias vão conhecer outras famílias em outras realidades e tentar aprender práticas e perspectivas e entendimentos com outras famílias. Quando elas voltam para suas propriedades, para suas comunidades, elas veem suas comunidades e propriedades com outro olhar, que é o olhar de quem foi, bebeu de uma fonte e quer implementar isso aqui, adaptando a essa realidade. Então, as famílias, através dos intercâmbios, das capacitações, elas mudam sua prática frente àquele ambiente. E isso ajuda elas a mudar a sua forma de produção, a conservar mais a caatinga, os solos, que estão cada vez mais degradados, as fontes de água, as fontes hídricas, né, seja de rios, nascentes, as sementes crioulas, que é algo que, assim, o programa de sementes instalou mais de 1.000 casas de sementes em todo o semiárido. Nós estamos falando de mais de 20 mil famílias envolvidas nesse programa, com uma variedade imensa de sementes de milho, de fava, de feijão, de melancia, de abóbora, de girimum, de tantas coisas assim que fazem parte da dieta alimentar. E esse trabalho que a ASA vai fazendo... Uma pluricultura, né? Algo diversificado, exato, que é o que a gente chama da cultura diversificada da agricultura familiar. Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho de formação com as famílias, a gente vai resgatando esses saberes, esses hábitos alimentares, a gente vai construindo com as famílias, e isso vai ajudando elas a perceberem a sua própria condição, né, frente a esse contexto que a gente vive, seja do ponto de vista climático, de mudança dos regimes de chuva e tudo mais, seja do ponto de vista econômico. E aí tem um detalhe que eu acho que ele é muito interessante, que o programa PU+2 construiu mais de 200 mil tecnologias, mais de 240 mil tecnologias de captação de água para a produção de alimentos. Ou seja, se na seca entre 78 e 83 morreram mais de 1 milhão de pessoas no semiárido brasileiro por fome, por sede ou por doenças causadas pelo consumo de águas contaminadas, nós estamos falando, 30 e poucos anos depois, de um semiárido extremamente próspero, onde as pessoas têm conhecimento, onde as pessoas fazem gestão dessa biodiversidade, da disponibilidade que elas têm e fazem dessa gestão um grande potencial para elas saírem desse lugar de miseráveis, de pobreza. Então, as tecnologias sociais, elas cumprem um pouco esse papel de ser uma porta de entrada para isso. Então, essa ideia relativa ao Nordeste, particularmente ao semiárido, de uma região imóvel, ela é falsa, né? Porque, pelo que você acaba de dizer, houve toda uma movimentação e se aprendeu com uma experiência trágica da história brasileira, da história recente brasileira. Marco, eu diria que, na verdade, ela não é falsa, ela foi construída. Sim. É um estereótipo... Então, ela pode ser falsa, mas ela foi construída politicamente e socialmente, né? Então, acho que aí tem um elemento que... mas, de fato, ela não corresponde à realidade. Porque ela acaba tendo o propósito de mostrar o imobilismo de uma parcela da população. Né? Nós sempre vistos assim, para fora da região Nordeste, como os pobres, coitados, miseráveis. Né? Na verdade, esse lugar é um lugar de muita gente inteligente, sabida e que precisa somente da oportunidade. E essa ideia foi reproduzida nos últimos 2 anos
Muito. Sim, é verdade. Associando a um determinado projeto político, Isso, voltado exatamente. para o atendimento dos famélicos, etc. Mas eu queria, Letícia, que você falasse agora do papel exercido pelas mulheres nesse processo de transformação e que é objeto de estudo das pesquisas que vocês desenvolvem e que, inclusive, deu espaço a um seminário que foi realizado. Um seminário em parceria com FIDA, né, e Semear, que é o projeto Semear, voltado especificamente para as organizações que trabalham no semiárido, né? Então, enfim, essa pesquisa é uma pesquisa conjunta, né, das universidades da Rural de Pernambuco com a Universidade Federal de Viçosa e o GT, o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. E a gente, que é isso, é a construção comum, né, conjunta do conhecimento, numa perspectiva do feminismo, né, assim, então a gente, a partir disso um pouco, né, nesse diálogo de que a economia capitalista, ela não dá conta do conjunto das relações sociais que movem a sociedade, né, essa ideia do absoluto do capital é mentira, tem um conjunto de relações que extrapolam isso, né, tem um conjunto de práticas que dão sentido à vida que não passa pela lógica do capital. E é importante a gente entender isso, porque isso nos move também, né, Marco? A gente não vive só na lógica do capitalismo, assim. É por isso também que no semiárido a gente vê um conjunto de resistências das pessoas. Mas o que faz essas pessoas ficarem, né? Essa é uma pergunta. O que segura você ali, né? Isso é um conjunto de sentidos que uma pessoa que está na lógica urbana, né, capitalista ali do consumo, não vai entender nunca. Mas a pesquisa é uma pesquisa nacional do uso das cadernetas agroecológicas. A caderneta foi um instrumento muito simples de tentar mensurar a produção que era protagonizada pelas mulheres dentro de uma unidade que a gente chama de um agroecossistema, que é uma unidade gerida pela agricultura familiar. Então, na perspectiva da agroecologia. Então, assim, eram mulheres que estão dentro do movimento agroecológico, que são assessoradas por organizações do campo agroecológico e que a gente precisava, no campo da disputa da política pública, no campo da disputa das narrativas, porque historicamente as mulheres são percebidas como ajuda, né? É aquele trabalho da ajuda, é o trabalho do miúdo, é aquela... A mulher não faz nada, o que a senhora faz? Não, só sou dona de casa, né? Então, assim, eu não trabalho fora, então a ideia de que o trabalho também numa lógica do capital, né? O trabalho é o trabalho que é remunerado, é o trabalho fabril, é o trabalho de fora, aquele conjunto de tarefas e atividades que as mulheres exercem, do cuidado, né, do alimento, da reprodução, é tido como nada, é invisível, mas ele é fundamental para a reprodução da vida. Então, a economia feminista e a teoria feminista vai dizer, existem duas grandes mentiras que sustentam o capital. Uma grande mentira é a ideia de que nós não somos... nós somos ecodependentes, nós dependemos da natureza, né? Então, essa separação entre natureza e cultura é mentirosa e nós somos interdependentes, todo mundo depende de todo mundo, né? Então, como é que você pode achar que você é individual, que você é um sujeito pleno? São duas mentiras. A gente precisava trazer dados para mostrar as mulheres produzem alimentos, elas produzem conhecimento e elas têm um papel fundamental na garantia da segurança, da soberania e da segurança alimentar. Elas têm um papel fundamental na conservação de uma sociobiodiversidade, né? Que é isso, são as sementes crioulas, são os pequenos animais, são as plantas medicinais, é todo um cuidado, né, com as plantas frutíferas, às vezes aquela que não está na lógica do mercado, né? Então é um conjunto de práticas que vão sendo passadas, né, de mãe, de neta, né, para neta, da avó para neta, para filha, e isso não é tido como conhecimento, isso não é tido como um saber, né, e aí a gente foi estudar isso. Então, a gente fez uma pesquisa que envolveu 1.000 mulheres no Brasil inteiro, aqui na região Nordeste. Foram 111 cadernetas sistematizadas. Dessas 111 cadernetas, são 111... Qual é o formato dessa caderneta? Eu pequei, devia ter trazido, né? Ela é um formato, ela tem 4 colunas. Uma coluna é o que eu vendi, o que eu consumo, o que eu dou, o que eu troco, né? Então, a gente traz essa ideia de que, bom,
parte da produção é para comercialização, né? Mas parte significativa da produção é para o autoconsumo. Então, 49% de tudo que foi anotado é destinado para o autoconsumo, 24% do que foi anotado é destinado para troca e doação, que é essa lógica da reciprocidade, a lógica da solidariedade, que é muito forte, né, entre as famílias agricultoras. Então, isso é muito importante para a gente. E que vai além da lógica capitalista muito mais, né? Muito troca, mais, porque eu produzo fava, você produz feijão, eu mato um porco, você mata uma galinha, a minha vizinha está de resguardo, eu vou lá, levo a galinha para ela, eu levo leite, eu levo queijo, daqui a um ano ela me traz de volta. Então, são relações que são fundamentais para o fortalecimento do território também, essa é uma outra dimensão que a gente traz, e apenas 27% do que elas produzem é destinado à venda, né? E aí tem várias questões, assim, desses 27%, 42% do que elas produzem, Marco, elas comercializam no seu quintal, na sua comunidade. Então, elas têm um papel também de trazer uma dinâmica econômica, numa lógica da economia local fundamental. Elas dinamizam uma economia que ela vai ali, ó, sabe, é R$10 aqui, é R$5 ali. Então, a gente também tem que ter um olhar para isso, porque isso também segura, isso também garante, né? Isso também garante a vida. E é isso que é muito triste quando você vê, por exemplo, um governo como esse, acabando com um conjunto de iniciativas que esfacelam a economia local, né? Porque é isso que dá sentido também nos pequenos municípios, né? Então, assim, a gente... No todo que foi sistematizado durante um ano, elas produzem, em média, R$163 mil para o consumo. Se a gente for dividir isso, né, pelas 111 mulheres, dá mais de R$1.000 por ano, né, para autoconsumo. Isso daria, você pode pensar, isso é muito pouco, não é não? Né? Assim, se você for pensar, e isso são dados muito subestimados, porque é a ideia de que eu vou lá, eu pego um mói de coentro, né? Eu pego 2 ovos, eu pego... Então, a gente queria ter um olhar para isso, porque passa invisível e isso é fundamental para a segurança alimentar da família, né? 252 mil foi para venda. E a gente também tem um problema da metodologia, que é a precificação, porque é elas que dão o preço, e às vezes a gente pega a sistematização. Então, o mesmo, por exemplo, coentro. O coentro que elas consomem, elas botam 50 centavos. E o coentro que elas vendem, elas botam 50 centavos. O coentro que elas consomem, elas botam 20. Aí a gente ficava, mas por que você bota um preço diferente, né? Então, também tem uma lógica do que elas dão valor. Então, a gente também sabe que tem esse problema, né? Mas, assim, o que a pesquisa mostra para a gente e que a gente vem dialogando, por exemplo, com a ASA, de poder fazer com que essa pesquisa nos ajude a pensar novos indicadores de avaliação de projetos, novos indicadores de avaliação de política pública, propor novos arranjos de política pública, é que as mulheres têm um papel fundamental no que a gente chama de 4 dimensões, que é na garantia da segurança alimentar, né? Das famílias, da soberania alimentar. Elas têm uma contribuição para a conservação de uma agrobiodiversidade, de uma sociobiodiversidade, né? Porque elas produzem ali, elas mantêm, por exemplo, a gente tem uma companheira que pesquisa galinhas caipiras na Paraíba, ela tem galinhas, raízes de galinha que tem 30 anos. Você vai pegar uma galinha, por exemplo, de granja, ela não tem história, ela não é uma semente, né? A gente tem mulheres, por exemplo, que têm, elas quando casam, elas não ganham terra, né? Elas ganham uma planta da mãe, que elas trazem um remédio, elas trazem um saber. Então, assim, elas têm uma contribuição para essa reprodução, para essa conservação da sociobiodiversidade. Elas têm um papel fundamental na reprodução do agroecossistema, porque elas continuam no trabalho dos cuidados, né? E aí a gente tem que fazer uma discussão sobre as relações de poder que estão por trás, e a gente amplia isso para discutir a necessidade de pensar uma outra divisão sexual do trabalho, em que o trabalho passa a ter um outro sentido para a família. Então, não vai ser mais trabalho da mulher e trabalho do homem, mas o trabalho de todos conjuntos, né? E ela tem um papel fundamental no fortalecimento do território, quando ela é um sujeito político
por exemplo, no fortalecimento das relações de solidariedade, de reciprocidade, elas estão ali, né, participando também politicamente. Essas mulheres que participaram da pesquisa, 85% delas participam de associações, sabem da importância de estar nos espaços públicos, 65% delas participam de sindicatos, então sabem que é importante sim estar incidindo nos espaços de decisão, de definição da política local, né? Então, é fundamental que a gente, desde o campo agroecológico, mas também do campo, né, das políticas de convivência com o semiárido, das políticas, né, de desenvolvimento sustentável, rural, que tenha uma visão, né, uma outra visão, como a Alexandre falou, uma visão mais ampla do que seja sustentável, do que seja para a vida, né? Que as mulheres tenham reconhecido o seu papel e que possam entrar como sujeitos, né, e parte para nos ajudar a pensar quais são as novas questões, por exemplo, agora, né, no campo das definições de novas tecnologias, de pesquisas, né, de ação política, enfim. Bom, o nosso tempo terminou. Gostaria muito de agradecer você, Alexandre, você, Laitícia, e convidar a todos e todas a continuarem acompanhando o Trilhas da Democracia, sempre às terças, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá!